Boa noite a todos e todas. Eu sou Maíra Condé de Sena, psicanalista, membro do Espaço Mébios. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que se comemora a 29ª jornada do Espaço Mébios com o tema Transferência Clínica Psicanalítica hoje, tema da maior importância na psicanálise e que toca questões sensíveis do nosso tempo. A pandemia Covid-19 causou a morte de milhares de pessoas no mundo e em nosso país, nos dados de hoje, no dia de hoje, os dados oficiais apontam a morte de 166.101 pessoas. Bem, tal circunstância causou um grande reboliço na vida em todos os aspectos, né? E também na clínica psicanalítica, na medida em que fomos obrigados a suspender os atendimentos presenciais e mantê-los online, com todas as consequências e desafios no manejo da transferência. Se esses são tempos de perdas, de desafios, são também tempos de resistência, são tempos de criatividade e reflexão, e também de aposta na possibilidade de sustentar a psicanálise. Portanto, é com grande alegria que eu convido à mesa os colegas Zeila Torezan e Eliessim Fidelis para apresentar os trabalhos da primeira mesa de hoje. Vou falar um pouquinho sobre eles. Zeila Torezan é psicanalista, membro fundadora da Associação Livre Psicanálise de Londrina. Zeila foi escolhida porque há alguns anos, os últimos anos, ela tem sempre apresentado trabalhos nas nossas jornadas, além de ser uma pessoa muito cara a cada um de nós. Eliessim Fidelis é psicanalista membro do Espaço Mébios. Eu gostaria de destacar a qualidade de suas produções teóricas, além do traço de criatividade e de bom humor, e especialmente a delicadeza. Então, é muito bom, uma feliz ocasião de estar na mesa com esses colegas. Agora vou chamar a Zeila, que vai apresentar o primeiro trabalho da noite, né? E em seguida Eliessim. Obrigada a todos. Olá, boa noite, queridos amigos. Parabéns pelos 30 anos da instituição e muito obrigada pela possibilidade de estar participando desse momento tão especial. Parabéns também e muito obrigada à comissão organizadora, especialmente a Sandra, né, que me convidou em nome da comissão, aos meus colegas aqui de mesa, né, Maíra na coordenação e Eliessim na parceria da mesa. Agradeço também a todos aqui conectados. Eu gostaria de localizar para vocês que a questão que eu trago hoje, né, o recorte de trabalho, na verdade já tinha nascido antes do gentil convite de Sandra. Já era para mim uma questão, né, em função de tudo que estamos vivendo, né? O convite transformou essa questão no título, então, do trabalho, tá? E me convocou a trabalhar com mais afinco, né, e dedicação, então, nesse tema. É exatamente o que a gente espera, não é? Quando temos transferência de trabalho e essa possibilidade, então, né, da convocação ao saber fazer. Então, vamos lá. A transmissão, a live, em meados de abril, com o caos instalado e já anunciada sua delonga, saber da falta de opção e levantar a bandeira junto à instituição da qual participo para sustentarmos o trabalho no espaço virtual não acalmou o incômodo frente às novas dificuldades e limites impostos à psicanálise em intenção e em extensão em nossos dias. Ao contrário, o mal-estar foi ganhando contorno e consistência de questionamento a cada atendimento online, reunião institucional, atividade de ensino e tentativa de acompanhar alguma das inúmeras lives e eventos na internet ao longo desses meses tão bizarros e tristes. Desde Freud somos subversivos, nadamos contra a maré e, como reza a lenda, temperada com uma boa pitada de ironia para o momento, disseminamos a peste. Críticos contumazes das redes sociais e do desencontro e alienação produzidos pelos canais virtuais, cá estamos, nos apoiando nesses meios para buscar sustentar a transferência e manter viva a psicanálise.
enfatizo que do mal-estar frente à inevitável e necessária adesão ao trabalho virtual, nasceu o xiste, em forma de pergunta e composto por uma pequena transliteração, a transmissão, a live, situando meu recorte mais especificamente no campo do ensino via internet. A dúvida a respeito da sobrevivência da psicanálise é tão antiga quanto sua existência, e Lacan previu e nos advertiu do triunfo da religião e de que a difusão da psicanálise não equivaleria à sua permanência e longevidade. Considero esse um ponto muito importante e delicado atualmente. É certo que a difusão da psicanálise nunca foi tão grande, mas poderíamos dizer o mesmo sobre o alcance de sua transmissão? Tenho sinceras e preocupadas dúvidas a esse respeito. Temo que os jatos de dispersão em massa nas redes colaborem mais para a pulverização da psicanálise e o aumento dos riscos de distorção em sua concepção de ensino do que para sua continuidade e necessária reinvenção. Considero imperativo nos ocuparmos, como estamos fazendo aqui nessa jornada, de quais são e serão os efeitos de nós analistas nos lançarmos nas redes. Bem, uma consequência provável do ato de jogar-se é cair. Pois é, diz o ditado, caiu na rede, é peixe. Ora, Zela, diria minha faceta coach, não seja tão pessimista, veja o lado bom das coisas. É óbvio que algo se perde, mas foquemos nos ganhos, que são muitos, e vamos usar a tecnologia a nosso favor. Pois é, face coach, anda difícil de manter o otimismo nesse mundão, mas não acho que seja o caso de simples pessimismo pandêmico. Trata-se de análise crítica e rigor ético, como muito bem assinalou Sandra na abertura da jornada. E, em minha defesa, te digo que aí onde você indica vantagens face coach, que são reais, eu não nego, é também onde mora o perigo. A propósito, seria o peixe capaz de usar a rede a seu favor? É possível que esse tipo de tecnologia, numa via de mão única, nos sirva sem que sirvamos a ela ou sem que ela cobre um preço muito alto e torne desvantajoso o negócio? E ainda, se o conceito de transmissão, o que conta é mesmo a perda, o resto, o intransmissível, quais são os ganhos que nos interessam aí? Não são os ganhos advindos do sucesso da difusão, da repercussão e da popularidade que balizam a transmissão e o ensino da psicanálise. Também não são as agendas lotadas que atestam a sobrevivência da psicanálise em tempos de cólera. É óbvio que é ótimo o acesso facilitado a trabalhos em instituições distantes e interessantes. Ampliamos horizontes, fazemos novos contatos. Podemos estar aqui hoje trabalhando com todo rigor, ainda que com limites. Excelente a maior procura das pessoas por algum tratamento psi e não pelo aumento do sofrimento humano, que sempre existiu e, aliás, é imensurável, mas pela quebra do preconceito e da barreira normalidade-loucura que talvez a grande difusão pelas redes tenha ajudado. E fico feliz que com esse aumento de demanda temos trabalho e os jovens iniciem suas clínicas com muito mais tranquilidade do que a minha geração ou as anteriores. Entretanto, tais fatos não calam ou respondem à indagação em voga sobre o alcance e a sobrevivência da transmissão e, portanto, da psicanálise. Ao contrário, a fomentam. Visionário, Lacan já instigava seus ouvintes e tocava no tema em 74, muito antes de se imaginar a velocidade e os embustes gerados pelas redes. Uma citação de Lacan. Convencionou-se chamar o sucesso de brouhaha, isto é, o que faz multidão. Convencionou-se isso no público, mas para nós, analistas, esse sucesso não tem nada a ver com o que nos interessa. E esse sucesso é algo bem diferente do que seria o nosso. Quero dizer, aquele ao qual nós nos referimos quando falamos daquilo que somos feitos para registrar, ou seja, o fracasso. O sucesso para nós limita-se ao que eu chamarei de resultado. Devo dizer que sobre isso, sobre resultados, aqueles que contam, eu registrei alguns, até bem recentemente. Aconteceu de me enviarem um magnífico trabalho sobre a escritura e a psicanálise.
é de um autor que mora no sul da França e por causa disso ele só consegue ecos do que eu ensino. Não pode estar presente todo o tempo quando falo, então há de certo modo uma coisinha que não tem nada a ver, o que me garante, pois, que o resto é bem de sua autoria. Nosso sucesso tem relação com o fracasso inerente à transmissão, em função do impossível de transmitir, profissão impossível de Freud, e não com o brouhaha característico das redes. Lacan identifica a distância e o alcance apenas dos ecos do seu ensino como favorecedores da transmissão. O sucesso da transmissão em seu ensino não estava na multidão, nas ondas de burburinho em torno do seu nome ou muito menos na reprodução de suas formulações. O sucesso estava no resultado de uma nova transmissão, um bom texto autoral favorecido pela distância com a qual o autor do texto alcançava apenas os ecos do ensino do mestre. Essa fala de Lacan me parece bem articulada à última intervenção de Carlos Ruiz, pouco antes de sua morte, a qual tive a grata oportunidade de escutar presencialmente ao vivo e a cores. Assim que aceitei o desafio para o trabalho de hoje com vocês, e já ocupada com minha pergunta-tema, fui invadida pela lembrança da fala de Carlos Ruiz na Lacano de 2013 em Buenos Aires. Fazia uns 3 ou 4 anos que começaram uma nova fase em meu percurso, com mudanças a partir da prática clínica vivida ainda com mais intensidade e dedicação. Esse tempo foi coroado com o movimento para a fundação da LPL em 2012. E assim, naquela Lacano, maratonei as mesas sobre o ensino, a transmissão, as instituições. Portanto, já havia selecionado a apresentação de Ruiz sobre a transmissão, e também porque conhecia seu nome como de um grande mestre, figura pioneira da psicanálise na Argentina, mas não sabia que ele era ele. Explico, contando com a paciência de vocês para continuarmos um pouquinho mais nesse pequeno desvio. Cresci com pais velhos. Fui temporona de 8 filhas. Acho que aí começou meu amor pelos velhos. Nada contra os jovens, que estarão, aliás, muito bem representados daqui a pouquinho pela Bruna e pelo Bruno. Pelo contrário, muita fé na geração Z, como disse Sandra. Mas gosto dos velhos e eles de mim. Simples assim. Sempre enxergo os velhos. Eles não me são invisíveis como costuma acontecer socialmente. Então, perambulando sozinha por um dos intervalos daquela Lacano, vi o velho Carlos Ruiz, sem saber que ele era ele. Solitário, debilitado, pálido e tão magro que parecia que o vento levaria, sentado num canto e cabisbaixo. Estarrecida e intrigada, paralisei e não conseguia tirar os olhos dele. O que diabos fazia ali aquele senhor visivelmente muito adoentado, cansado e com ar triste? Despertei do transe com alguém da multidão esbarrando em mim e fui para a próxima sala de conferências para ouvir, adivinhem quem? Carlos Ruiz. Ele era ele e eu chorava na plateia. A voz fraca emitia uma fala breve e pontual, com uma clareza e simplicidade invejáveis. Matemático de formação inicial e mestre em topologia de mais de uma geração de psicanalistas, não precisou recorrer a nenhuma referência direta a ela, a topologia, para que operasse em sua fala magistralmente. Poucas palavras, a partir de uma posição segura de quem sabe do impossível de falar tudo, e por isso mesmo com um peso de transmissão difícil de mensurar. O título da apresentação foi Forçado a Reinventar a Psicanálise. E reproduzo aqui um dos seus poucos, curtos e densos parágrafos. Abre aspas, havia pensado em titular esse trabalho Fim da Transmissão, jogando com a frase com que se encerravam à meia-noite as transmissões de rádio, para haver tempo de realizar os ajustes necessários para a transmissão do dia seguinte. Mudei o título, mas o tema da pausa para realizar os ajustes segue presente. Sim, a pausa para realizar os ajustes, seja na clínica em intenção ou em extensão, segue fundamental. Mas, em especial no recorte sobre ensino, que aqui me interessa,
essa pausa não estaria comprometida, afetada pelo excesso de ofertas, de imagens, pelas gravações que podem ser vistas quando e quantas vezes quisermos, pela ilusão de toda a transmissão, pela falta do intransmissível, pela falta do fim da transmissão? Também Visionário Ruiz, não acho que foi ao acaso que em 2013, com a internet mais do que dominando o mundo, ele elegeu como metáfora para falar da transmissão da psicanálise a alusão ao rádio, onde há apenas a transmissão sonora, e de uma época em que o limite temporal diário era estabelecido pondo fim à transmissão. Tal escolha faz um contraponto à velocidade, pregnância, constância e força das imagens do mundo digital, contraponto que me parece apropriado para falar da transmissão no campo psicanalítico. Além disso, considero possível ler em sua escolha o fato de que o meio da transmissão também conta. Do contrário, ele poderia ter usado como exemplo a televisão, da época em que a transmissão também se encerrava à meia-noite e ficávamos apenas com a tela listrada, se a questão se esgotasse no quesito da pausa. A esse respeito de que o meio também conta, e com isso não vale a máxima os fins justificam os meios, cito Porges. Na transmissão da clínica psicanalítica, é preciso contar com o que se transmite, o fato clínico ou assim suposto, e com o meio de transmiti-lo. O meio de transmitir faz parte do que é transmitido e, às vezes, é difícil distinguir um do outro. Ele atua sobre o leitor, chegando mesmo ao caso em que o meio de transmissão, o suporte da mensagem, é a própria mensagem. Vejam, o meio da transmissão não é sem consequências. Faz parte da transmissão e o suporte da mensagem pode chegar a ser a própria mensagem. O meio da transmissão afeta o leitor e sabemos que a função leitor é fundamental na transmissão. Será que o trabalho pelas telas, lives, videoconferências, postagens, grupos de estudo e cursos online de psicanálise favorecem a função leitor ou convocam mais facilmente um lugar de espectador? Aposto mais na segunda opção, o que não exclui a possibilidade da primeira operar, mas não creio que ela seja favorecida pelo meio em questão. A propósito, o lugar de espectador ou de aluno, no sentido daquele que recebe o conhecimento do mestre, está presente nos já antigos e criticados pela maioria de nós, cursos de formação ou de especialização em psicanálise. Me parece que o uso dos canais virtuais para o ensino da psicanálise tem maior potencial para facilitar a aproximação desse mercado de formação de especialistas do que para viabilizar a necessária e forçosa reinvenção da psicanálise. Além do mais, o meio em questão é favorecedor do brouhaha, sucesso que não nos interessa, barulho, que pode abafar o desejo de transmitir e o despertar da invenção. Ainda enfatizo a inflação imaginária e sua exploração pelo marketing digital, a proteção fornecida pela tela, as gravações que prometem nada perder, o conforto do não contato com o outro, o comodismo advindo de tudo isso, a dificuldade para o debate, a síndrome do não ficar de fora, fear of missing out, condições mais do que propícias para a ausência da pausa necessária aos ajustes e para a destituição da essencial posição de leitor, comprometendo os elementos centrais na transmissão, que são o intransmissível e a transmissão do desejo de transmitir. Com isso, o A fica apartado, fica de fora da live. Nessa direção, novamente leio em Porges, abre aspas, o intransmissível está no coração do desejo de transmitir, não como inefável perdido nas areias do deserto, mas como soleira para a invenção. É o intransmissível que opera na transmissão, como motor para a invenção e sobrevivência da psicanálise. Claro que é possível estudar as obras de Freud e Lacan na universidade ou num curso presencial ou online, mas os efeitos disso costumam ser a redução da psicanálise a uma teoria, a ser toda dominada e posteriormente aplicada, coisa que não existe. E de nada adianta sustentar um blá blá blá
mecânico, de que a teoria é insuficiente, de que a análise pessoal é o fundamental, etc, etc. Esse bordão, como conhecimento ensinado pelo mestre e adquirido pelo discípulo, só serve para sustentar a cisão entre teoria e prática e para a instituição do espectador no lugar do leitor. Ambos elementos que condenam à morte a transmissão da psicanálise. Os problemas levantados não são novos nem exclusivos do trabalho via internet. Há mesmo um já conhecido em tanto novo, um familiar nesse estranho. Mas a despeito da antiguidade da questão, entendo que ela ganhou peso, muito peso, com as circunstâncias que nos conduziram à necessidade das práticas via internet. E talvez tal necessidade, que nesse caso não acho que seja a mãe da invenção, tenha produzido algum afrouxamento ético e pouca reflexão crítica. É o que tenho visto, percebido e escutado em muitas situações, inclusive em uma pequena e informal sondagem que fiz, perguntando a alguns colegas a respeito do tema. As observações que recolhi foram sobre dificuldades de concentração, falhas na tecnologia e restrição na interação, caracterizando mais um compilado de queixas técnicas do que uma análise da situação e do conceito de transmissão. No geral, a ênfase foi sobre os ganhos. Meu lado coach está exultante com esse resultado. Em especial pelo acesso a cursos e grupos de estudos dos mais diversos lugares. Alguns, para os quais a internet é praticamente um hábitat, chegam a considerar esse um ponto positivo da pandemia. Fazer inúmeros cursos de psicanálise, assistir às aulas quase todos os dias, geralmente de variadas instituições, no afã muito bem intencionado, mas penso bastante equivocado, de adquirir um saber sobre a teoria que sirva para a prática clínica. Bem, ouvindo esses comentários, também devo considerar que talvez a equivocada seja eu, que estou aqui complicando tudo. Afinal, sou cinquentona, não nasci conectada e para arrasar gosto de velhos. Ou fui mesmo pega pelo tal pessimismo pandêmico, que uma hora vai passar, com muita meditação e seguindo os conselhos do lado coach. Quiçá. Mas para tirar a teima, será necessária uma pausa para os ajustes. Só com o tempo e muito trabalho sobre os efeitos de tudo isso, poderemos ter uma leitura melhor. Assim, por hoje, fim da transmissão. Com os melhores votos para sua sempre necessária reinvenção e com mais algumas palavrinhas de Lacan, também em 74. Abre aspas, é algo muito difícil a psicanálise. Primeiramente, é muito difícil ser psicanalista, porque é preciso colocar-se numa posição que é totalmente insustentável. Freud já tinha dito isso. É uma posição insustentável a do psicanalista. Muito obrigada por me ouvirem. Bem, eu queria parabenizar a Zeila pelo trabalho, eu adorei o trabalho, achei um trabalho muito consistente, muito poético, gostoso de ler e que traz questões super importantes, né, com suas preocupações com a questão da transmissão, pelo meio que está sendo feito nesse momento. Então, eu achei muito bacana e aí depois a gente vai ter o debate desse texto que tem muita coisa para a gente ver, né? E agora eu gostaria de chamar ele assim, que vai também apresentar o texto dele. Boa noite. Boa noite. Se vocês me virem mover o pescoço para cá, é porque eu estou olhando o computador do lado de cá, viu? Tá bom. Boa noite. Eu gostaria de agradecer e parabenizar ao Espaço Mébios pelos seus 30 anos. Gostaria de agradecer à comissão da jornada. Gostaria de agradecer à coordenadora da mesa, colega Maíra Sena. Gostaria também de agradecer à companheira aí de trabalho, Zeila Torezan, inclusive porque eu notei uma sintonia muito grande entre o texto dela e o meu.
Começando pelo título do trabalho, Settings Virtuais na Prática Analítica. Hoje ou sempre, vou me reportar primeiro ao termo setting no singular, como é mais conhecido. Podemos imaginar as lucubrações que Freud precisou matutar até encontrar um formato possível para atender seus pacientes e também legar à psicanálise um dispositivo adequado, onde a regra fundamental da psicanálise, guiada pela transferência e pelo desejo, pudesse estabelecer-se como âncora e como impulsionadora do trabalho analítico, preservando a singularidade, o respeito e a ética perante cada sujeito. O advento da globalização da ciência e do capital resultou em uma verdadeira revolução no terreno da comunicação, em especial no campo tecnológico, e pôs em xeque padrões de conformidades historicamente vigentes, entre eles o setting analítico validado pela IPA. Mesmo suscetível a críticas, no todo ou em parte, esse modelo se manteve resistente até antes da pandemia do Covid-19. Estaria seu futuro ameaçado? Situando o caso da pandemia no Brasil, estamos falando de apenas 8 meses atrás. Por isso, há de se surpreender com que rapidez começaram a aparecer argumentos teóricos e práticos, tentando colocar em pé de igualdade o atendimento online e aquele realizado via setting tradicional. Em escala mundial, o boom da tecnologia moderna já havia ampliado o espaço mercadológico, já havia alargado o campo da transmissão, abrindo as portas para ofertas de cursos à distância, e passamos a conviver com configurações eletrônicas de siglas americanizadas de prefixos E, a exemplo de e-commerce, e-learning, e-business e também e-psi. Em maio de 2018, através da Resolução 11, o Conselho Federal de Psicologia brasileiro regulamentou aquilo a que chamou de prestação de serviços psicológicos. Mas, no campo da psicanálise, ainda havia certa distância quanto ao modelo psi-tecnológico. A posição comum registrada 2 a 3 anos atrás por psicanalistas brasileiros de destaque era no sentido de que o atendimento pelo Skype, era assim que se dizia, deveria ser apenas em caso de exceção. Por exemplo, quando um analisante precisasse ausentar-se da cidade ou tivesse algum tipo de impedimento de locomoção. No mais, essa modalidade era desaconselhada. Então, o tempo passou, ou melhor, desinvestou. Apareceram dezenas de aplicativos, o Skype ficou para trás, e, por fim, chegou a pandemia e, por si só, instalou o requerido estado de excepcionalidade, bem como a impossibilidade de locomoção pela proibição do atendimento presencial. Desse modo, o atendimento online acabou se tornando a única forma de manter a psicanálise circulando e como uma alternativa para o sujeito diante do real que aí se apresentou e ainda se apresenta, uma vez que a pandemia expôs as mazelas do sistema, escancarou a condição de desamparo da condição humana e acelerou conflitos sociais e familiares. O que trago como questão, portanto, não é o uso geral da tecnologia. Não se trata também de desconsiderar os aspectos positivos do uso da internet e da mídia, vez que não podemos negar seu fantástico avanço para inúmeros segmentos da sociedade, merecendo destaque, inclusive,
a realização desta jornada. Portanto, o que gostaria de ressaltar, em particular, é a necessidade que, a meu ver, ora se impõe de separar o joio do trigo, quando se trata do mundo da tecnologia aplicada à prática da psicanálise em intenção. Penso que esta jornada desponta-se como um importante marco para a reflexão amadurecida do assunto. Porém, ainda não houve tempo suficiente para que a teoria psicanalítica produzisse os parâmetros necessários para responder às questões que essa nova prática interroga. Por isso, causa surpresa quando vemos declarações do tipo: passei todos os meus pacientes para o online. Ou anúncios dizendo: estou oferecendo análise online. É simples assim. Trata-se de mera transposição. Trata-se da oferta de uma prestação de serviço, como denomina o CFP. A psicanálise não é uma prestação de serviço. Ao contrário, o que o analista tem a oferecer em sua posição discursiva é da ordem de um vazio, um encontro faltoso, em que ao sujeito é que cabe trabalhar. É certo que podemos observar casos de analisantes que se mostravam tímidos no presencial e sentem-se mais à vontade para falar online. É certo que escutamos depoimentos elogiosos feitos pelos analisantes, por se sentirem em maior conforto na intimidade de casa. Mas seriam essas situações circunstanciais suficientes para a alteração do status quo? Ou até que ponto estamos diante de formas de resistência, quer do analisante, quer do analista, desde que sabemos que a dimensão de real que leva um sujeito à procura de uma análise não é compatível com nenhuma postura confortável nem digna de elogios, apesar de todo o desempenho do personagem chamado transferência, ou mesmo por causa dela. Lembremos que no seminário 8 sobre a transferência, Lacan adverte: a análise é a única praxis na qual o encanto quebraria o encanto. Aqui, ele caracteriza o surgimento da transferência como uma situação onde o sujeito atribui poderes ao analista na posição de grande outro, mas, ao mesmo tempo, entram em ação as forças opostas da transferência e da resistência. Portanto, a praxis analítica, ainda que não se trate de um ato de crueldade, é um exercício em que transita certa cota necessária de desconforto e sofrimento a serem manejados pela transferência para permitir avançar a análise. Podemos acompanhar a posição de quem diz que, em qualquer situação, o trabalho analítico deve resguardar suas invariantes fundamentais, a exemplo do significante, a letra, a transferência, o desejo, o gozo e a ética. Trata-se de operadores que requerem singularidades próprias do acontecer analítico e para os quais, no caso de um trabalho de longa duração na modalidade online, sem a marca da excepcionalidade, caberiam alguns questionamentos. Primeiro, se acreditamos que o inconsciente se realiza em um espaço regido pela única regra da psicanálise, que consiste numa fala em associação automática e numa escuta que lê, de outra forma, aquilo que foi dito pelo analisante. Se acreditamos que há a possibilidade de existir análise sempre que um sujeito dividido e sob uma transferência analisável atribui ao grande outro uma posição de sujeito suposto saber, mesmo acreditando que no atendimento online existe a presença do corpo em sua configuração de imaginário, simbólico e real, assim como dos objetos pulsionais, se aceitamos, enfim,
que aquilo que se espera de um analista é que ele proceda ao ato analítico mediante um compromisso ético que garanta ao sujeito um espaço de confiança onde ele pode trabalhar com segurança, onde ele pode falar com segurança daquilo que jamais se arriscaria a dizer a mais ninguém. Então, nossa questão resumir-se-ia em ter certeza se esses pressupostos podem cumprir-se entre telas. Frente a um enquadre perceptivo reduzido, em meio a ruídos, interrupções familiares e fatos de realidade de vários tipos, onde o uso do silêncio em forma de ato é roubado de cena por interferências diversas, além de quedas de conexão que trazem prejuízos à escuta, com inevitáveis perdas jaculatórias da cadeia do discurso, falas intercortadas, imprecisões de audição, omissões, lacunas, síncopes e alisões. Fatos esses que, como nos lembrou Eric Porge na semana passada, podem reduzir a margem entre a enunciação e o enunciado, trazendo perdas à Lalang e aproximando o dialeto da análise de uma linguagem da comunicação. Podemos ainda conjecturar que o online seria um enquadre factível de distorções da cadeia borromiana, frente a um imaginário enfatuado ao lado de um simbólico empobrecido e um real de difícil aferição. Alguém da plateia pode fazer a seguinte observação, mas essas observações serão todas resolvidas com o aperfeiçoamento da tecnologia. E eu diria, essa pode ser uma resposta a ser avaliada, mas as perguntas continuam. Quais seriam as consequências de um atendimento prolongado a um sujeito de estrutura psicótica, onde podem presentificar-se intensas angústias de fragmentação de corpo, bem como outras disfunções observáveis também na histeria, nas perversões e na neurose? Que riscos de act-out podem ser potencializados por uma tela que treme, por uma transferência deslocada, uma intervenção inaudível, falhada e elidida, quer seja por falhas da tecnologia ou não? Em um atendimento online, teria sido possível ao psicanalista captar o valor significante do apelo feito por Sergei Pankejeff, o homem dos lobos, quando dividia seu olhar entre o analista e o pêndulo do relógio da parede do consultório de Freud, por temer o destino do sétimo cabritinho do conto de fadas? E sem essa percepção, teria sido possível a Freud reconduzir o amor de transferência do sujeito para o lado do saber inconsciente, evitando privilegiar sua vertente imaginária? E ainda, se Lacan deslocou a finalidade de uma análise da condição de cura ou tratamento que Freud nos legou como herança da medicina para a perspectiva da produção do analista, o que dizer de um trabalho online conduzido até uma situação em que se deu o final de uma análise? Por outro lado, às vezes ouvimos declarações dizendo: isso veio para ficar, é irreversível. Bem, em se tratando do mundo dos negócios, referindo-se ao que estão chamando de novo normal, são apontadas como inevitáveis mudanças nas relações econômicas, sociais e comerciais. Também no que se refere à transmissão da psicanálise online, através de seminários, cursos, cartéis, etc., essa modalidade tem se mostrado viável e produtiva, mesmo com as necessárias ressalvas à conotação da palavra produtiva, quando o assunto é a ética da psicanálise. E no que se refere à prática e intenção, ela é da mesma natureza? Não estaria a psicanálise, no que se refere à prática clínica, aliando-se muito rápido a esse mundo sem leis, que, por não saber mais o que
por não saber mais distinguir o certo do errado, acabou por encher de incógnitas o futuro da humanidade? Os próprios idealizadores do mundo das redes reconhecem-se hoje perdidos em sua própria selva, diante de leões e lobos em forma de algoritmos disparados anonimamente por supercomputadores do capitalismo de vigilância. Essa vertente do capitalismo desponta-se como a nova roupagem do capitalismo financeiro em sua versão liberal. Nela, a mercadoria passou a ser o próprio homem e a matéria-prima, seu tempo conectado às redes e suas idiosincrasias captadas através de dados pessoais. Trata-se de um mundo em que aquilo que é mais caro à psicanálise, a confiança, a singularidade e a confidencialidade, podem volatizar-se sem se saber ainda seu desfecho final. Um discurso novo, cuja envergadura já desafia o quinto quadrúpede lacaniano, ultrapassando mesmo as previsões futuristas da ficção de George Orwell, em suas teletelas de 1984, de cujo enredo passamos a ser personagens controlados por Big Brothers invisíveis. Se continuarmos cedendo tão ligeiro, podemos encontrar justificativas teóricas e práticas para que baste ao analisante e também ao analista apresentarem-se através de uma tela preta ou com uma bela foto fixa, com apenas o nome estampado. Hoje isso já é possível. Em continuação, em breve poderemos também concordar com vídeos previamente gravados para leituras posteriores na hora acertada pelas partes. Mas, se as gravações de áudios e vídeos têm outras finalidades importantíssimas à nossa convivência familiar e social, e até podem exercer relevante papel para produzir provas na investigação criminal, não podemos dizer o mesmo quando se trata da prática da psicanálise. Que tipo de manipulações e por onde poderão circular as falas aí gravadas? Que tipo de interpretações poderão escapar a partir de uma intervenção do analista sobre conceitos que guardam valores semânticos específicos para a psicanálise, a exemplo da sexualidade infantil, o Édipo, as fantasias, as perversões, desejo, gozo, alienação, separação, para ficar por aí? Quão poderão estar os analisantes expostos a um mundo em que tudo pode ser captado, inclusive atos, falas, ditos e suspiros, e que podem estar vulneráveis a cotejos e rastreamentos, a exemplo de recentes crimes cibernéticos ocorridos na clínica Vasta Amo, na Finlândia? Enfim, a psicanálise, com Freud e com Lacan, sempre trilhou caminhos difíceis, mas também sempre soube desviar-se por atalhos éticos, em vez de ceder ou acompanhar a maré imposta pelos ventos. A psicanálise de que não devemos esquecer é aquela defendida por Freud em A História do Movimento Psicanalítico de 1914. Ali ele diz que foi forçado a pegar em armas para lutar contra alguns de seus seguidores para estabelecer limites àquilo que insistiam em chamar de psicanálise. Destaco, a propósito, as seguintes declarações de Freud. Não tenho escolha. Se ficasse calado, seria por indolência ou covardia, e o silêncio seria mais prejudicial à psicanálise. Prossegue Freud. Os homens são fortes enquanto representam uma ideia forte, e se enfraquecem quando se opõem a ela. Para ir concluindo, vale registrar que a psicanálise vem não é de hoje, driblando seu badalado obsoletismo ao resistir ao imperialismo farmacológico e ao modelo cognitivista neurobiológico. A psicanálise também tem adiado cada vez mais o funeral do mal-estar da civilização
proclamado a partir do que se tem chamado negativamente de permissividade hedonística inserida na liquidez do pensamento baumaniano da pós-modernidade. Gostaria, pois, de convidá-los, primeiro, a não cair na armadilha de que a psicanálise está ameaçada de sobrevivência. Segundo, a manter a opção do atendimento online com a marca da excepcionalidade a ser definida pelo analista. Afora isso, que a psicanálise mantenha seu lugar de única opção de privacidade, confiança e segurança para o sujeito, na certeza de que ela sobreviverá e compensará eventuais perdas com a conquista de novos partidários. Convidá-los, por fim, a engrossar a fila da resistência, seguindo Freud uma vez mais, ao mencionar, no citado texto de 1914, a frase do navio do Brasão de Paris, que diz: as ondas o sacodem, mas não o afundam. À qual acrescento: que seja a psicanálise sacudida pelas modernas ondas psimidiomercadológicas, mas, até a última braçada, tente nelas não se afundar, preservando a flor de lis de seu passado transgressor. Muito obrigado. Oi, Maíra. Já temos algumas perguntas no chat. Então, valeria a pena ler em voz alta, né? Para que os apresentadores possam responder. Tem umas questões para a Zeila, temos comentários também, né? De Sandra para a Zeila, bravo, Zeila. De Cláudia, parabéns, Zeila. Sheila, lindo trabalho, parabéns, Zeila. Liane, gostei muito das questões que você trouxe para pensarmos nesse momento tão delicado que estamos passando, né? Aurélio também. Parabéns pelo trabalho nesse tema da transmissão. Quando você falou em reinventar a psicanálise, achei importante considerar esta condição de que cada um que pratica a psicanálise a reinventa a cada momento que a pratica. Um abraço. Lorena, muito boa e importante as apresentações de Zeila, parabéns. Eu acho que para a Zeila foram essas questões que eu localizei aqui, né? Tem uma questão de Mônica, Portugal, para a Zeila e para a Eliassim. Parabéns aos trabalhos de Zeila e Eliassim. Diante desse... Eu não entendi. Que talvez fosse bom esse grau... Mônica, você poderia fazer a sua questão brevemente para eles? Você Maíra, pode abrir seu microfone e falar. Não, mas ela não pode. Eu vou ler para você, tá certo? Leia. Ah, Mônica abriu, ok. Tá. Diante desse quadro que nos apresenta, bom, obrigada primeiro todo mundo aí pelos comentários elogiosos, né? Muito obrigada pela recepção, como sempre, calorosa de vocês sobre os meus trabalhos. Eu fiz com muito carinho essa apresentação para estar aqui hoje com vocês. Bom, eu acho que essa pergunta até se refere mais ao trabalho de Eliassim, em função, né, de ser uma questão diretamente articulada à prática clínica, mas, de toda maneira, eu penso, só posso dizer o seguinte: muito obrigada pela questão, mas eu acho que se isso ocorrer, não sei, como disse no final, e acho que muitos trabalhos já abordaram isso, do Eliassim também e anteriores, né? Só com o tempo saberemos sobre tudo isso, né? Tempo e trabalho, mas se isso ocorrer, eu acho que cabe a questão, né? Será psicanálise ainda? Né? Uma vez que mude os seus parâmetros fundamentais, eu acho que cabe essa questão epistemológica. Tá? Obrigada. Cláudia também tinha uma questão, né, Cláudia? Eu gostaria que você falasse.
Aliás, Aí, vai falar? é porque Desculpa. essa questão de Mônica parece que foi dirigida aos dois, né? Sim. Então, Desculpa, assim. o que eu poderia dizer aí é que no próprio trabalho eu já coloquei que não houve tempo suficiente para que se debruçasse em cima do assunto. É uma coisa muito recente, muito nova. A teoria ainda não tem condições de acompanhar. A teoria da psicanálise, como nós sabemos, é feita com base na prática. O que eu torço é para que não, viu, Mônica? É que não venha mexer nos invariantes que a gente já conhece e que a gente confia. Cláudia, você tinha feito uma colocação, você gostaria de falar? Sim, eu quero parabenizar a Zeila e a Está Eliessim. baixo, Cláudia. Quero parabenizar a Zeila e a Eliessim. E a minha questão para os dois é a seguinte: bem antes da pandemia, já existiam analistas, né, que faziam suas análises à distância, né? Alguns, inclusive, porque nas suas próprias cidades não tinha como fazer análise na sua própria cidade, né? Então, eu queria saber de vocês se vocês veem alguma diferença, então, do que seriam aqueles analistas, né, que fazem e faziam análise há um bom tempo já à distância, né, e candidatos a fazer análise que têm uma demanda que não é de formação, não é de se tornar analista, não é? E que estão fazendo online nesse momento. Se vocês veem alguma diferença nisso. Zélia, você quer falar primeiro? Pode falar. Não? Ali assim? Repare, Cláudia, eu acho que precisávamos saber por que esse colega faz esse atendimento desse modo, se ele está enquadrando isso num caso de excepcionalidade, ainda que não seja, porque a excepcionalidade também eu acho que deve ter graus, né? É preciso ver por que ele está fazendo isso. Provavelmente ele pode estar fazendo isso intercalando com o período que essa pessoa pode ter um presencial também com ele. Enfim, aí é um caso para ser realmente visto, mas eu só, digamos assim, no meu caso, eu só faria um atendimento desse tipo se fosse do modo que eu estou falando, em caso de exceção e que tivesse, se fosse uma coisa mais prolongada, alguma possibilidade de encontros periódicos presenciais. Eu gostaria de agradecer os trabalhos dessa noite. Eu achei muito interessante a mesa, porque ele sim pegou pela análise e intenção, né? E nos fez uma advertência das preocupações dele, de uma certa receio, talvez até endereçado mais aos jovens, né, Eliassim? Quando eu li seu texto, eu pensei isso, no sentido de uma advertência, né? Porque essa coisa também é muito sedutora. Quando você fala do seu trabalho, você marca do caráter de excepcionalidade. Precisamos fazer assim, não temos escolha nesse momento, vivemos uma pandemia. Mas o que você fala é de uma advertência, de que isso tem consequências, tem efeitos, e você traz essa frase, veio para ficar, como uma preocupação que você ficou. Senti que você ficou preocupado dos rumos que isso pudesse tomar, como uma coisa que comece a ser incorporada à prática analítica, sem uma razão, digamos, que seja essas, por um motivo de viagem, por uma dificuldade de locomoção, por uma análise que se mantém, tem períodos presenciais, em algum momento, por alguma circunstância, você fala da sua preocupação de que isso se vire assim a nova norma, digamos assim, né? E que isso interfira nos princípios da psicanálise, né? Então, eu achei muito interessante, porque eu acho que Zeila traz um trabalho pegando mais a questão da transmissão com as mesmas preocupações, que efeito tem essa questão da transmissão online, né? Eu acho que são advertências, são pontos para a gente pensar. Eu queria dizer que foram trabalhos riquíssimos, muito interessantes, parabenizo a vocês dois, né? E acho que a questão não se esgota aqui, mas precisamos encerrar para chamar a próxima mesa. Muito obrigada a todos.
Vamos começar essa segunda mesa da noite, né? Essa segunda mesa tem uma característica especial, porque é composta, digamos, pela ala jovem do Mébios, né? São jovens que representam uma renovação no discurso do Espaço Mébios. Bruna é o mais novo inscrito do Espaço Mébios, e Bruna vem se destacando entre os participantes, sempre trazendo trabalhos e nos presenteando com suas produções. Então, vamos trabalhar essa noite com Bruna e Bruno. Vou falar um pouquinho sobre Bruna, né? Bruna Guzmão é psicanalista, é participante do Espaço Mébios, possui pós em cuidados paliativos e é membro do grupo de trabalho Psicologias, Sexualidades e Identidade de Gêneros pelo Conselho Regional de Psicologia. Bruno Oliveira é psicanalista, membro do Espaço Mébios, membro da Apola Buenos Aires e membro do Grupo Borda. Então, com a palavra, Bruna, por favor, né, pode apresentar o seu trabalho. Se abre o microfone, né, e vamos começar. Olá, boa noite, todos, todas, todes, enfim. Obrigado ao pessoal do Espaço Mébios pelo convite. Eu acho que se eu estou aqui hoje, 50% ou talvez mais do mérito é de vocês também por apostar nessa transmissão tão honesta e sem uma centralização de um saber. E eu queria agradecer em especial a Bruno, que me ajudou aí. Eu enchi o saco de Bruno, mandei meu texto semana passada, ele me respondeu. Não editou nada, não, só fez algumas considerações, então obrigada aí. Vamos ver aqui. As entretelas iniciais. Que tempo para hoje? Acredito que tudo que eu acredito hoje vai mudar com o tempo. E que no futuro, talvez eu acredite em menos coisas ou em nada mais. Clarice Lispector. Não existe nada de completamente errado no mundo. Mesmo um relógio parado consegue estar certo 2 vezes por dia. Paulo Coelho. Nesse ano, pude escutar nas diversas discussões do Espaço Mébios e de outros ambientes questões a respeito do tema proposto. Escutei diversas falas, porém, as que mais me chamaram a atenção foram as que diziam respeito a esse novo setting que fomos obrigados a estar por causa da Covid-19. Como poderia haver tamanhas divergências no que foi colocado a respeito, principalmente, das novas configurações que surgiram devido à mudança dos atendimentos presenciais para os virtuais? Quando fui convidada a apresentar esse trabalho, a primeira coisa que eu pensei foi: o que eu, que não possui muito tempo de experiência como os demais colegas na área, tenho a contribuir? Se me fiz essa questão, faço agora uma aposta de que esse será justamente o ponto de norteamento do meu trabalho. Nesse período, pude escutar alguns pontos bem interessantes a exemplo de interferências que não aconteceriam em um contexto presencial e que poderiam vir a ocorrer no ambiente do analista, no modelo online, a exemplo da queda de conexão da internet, cachorro latindo ou outras pessoas a quais dividiam o mesmo ambiente e que poderiam atrapalhar o decorrer do atendimento de tal forma que o paciente poderia ser impregnado por esse imaginário, atrapalhando assim uma possível entrada em análise, sendo complicado atender pacientes novos do que os que já estavam sendo atendidos de forma presencial antes da pandemia. Escutei também que questões outras relacionadas ao ambiente do analisante poderiam ter interferências em sua análise, como a falta de privacidade ou até mesmo certos limites que no ambiente virtual ficaria mais difícil de ter algum controle, como os barulhos, a vestimenta ou a falta dela, caso fosse uma ligação por videochamada, ou quebra de sigilo, caso uma sessão fosse gravada. Por outro lado, cheguei a escutar colegas que não concordavam muito com essa via de raciocínio. Bom, o fato é que essas questões, as quais foram colocadas, enveredam, no meu entendimento, se assim eu posso chamar, para as entrevistas iniciais, onde estaria em jogo a transferência. Essas entrevistas não estão bem definidas no ensino de Lacan, mas podemos citar quesitos que as perpassam. E, para tal, começarei falando delas pelo começo, ou seja, por Freud. Em um dos seus textos mais conhecidos, A Dinâmica da Transferência, ele nos diz que, em todo ser humano, existem impulsos que, desde os primórdios da infância, acabam influenciando e se repetindo na vida amorosa. Esses impulsos estariam divididos em 2.
Uma parte seria consciente e a outra inconsciente. A parte destinada à consciência é dirigida para a realidade concreta, e a segunda, por estar separada da consciência, mas não se influencia dela, permanece desconhecida e oculta, de forma que sua expansão só pode se dar na fantasia. Por esse investimento libidinal não ser completamente satisfeito na realidade, ela se direciona, em análise, para a figura do médico. Logo, a transferência passa a ser definida como um investimento libidinal de uma pessoa em parte satisfeita que se volta para a figura do médico. Ou seja, é transferido aí as imagens materna e principalmente as imagens paterna para o analista. Isso implica dizer que, por exemplo, se o analisando acredita que seu analista é uma pessoa mais fria e dura, ele estaria muito provavelmente transferindo algo que foi vivido na relação com seu pai para a figura do analista. Freud ainda nos diz que a transferência também é a mais forte resistência, pois quando a associação livre do paciente não ocorre, quando ela falha, é devido à presença, à pessoa do médico ou a algo que lhe diz respeito, dando lugar, assim, ao silêncio do analisante. A resistência na transferência ocorre pois a libido, que será sempre sexual, se volta para o analista, ou seja, essa libido busca retornar à consciência. E é nesse ponto onde a resistência impede que algo inconsciente venha a tornar-se consciente, que a transferência acontece. Sendo assim, a transferência possibilita que uma associação ocorra. Ao final do texto, há uma bifurcação dessa transferência entre negativa, onde haveria um sentimento de ódio em relação ao analista, e ao contrário disso haveria positiva, destacando sentimentos amigáveis e ternos direcionados a este. Dessa forma, é possível observar nesse texto de Freud duas considerações importantes. Uma, diz respeito a essas imagens paternas e maternas que vão ser transferidas para a figura encarnada do analista, ou seja, para a pessoa de carne e osso que encontra-se ali presente na sessão. Freud diz ao longo do texto diversas vezes sobre a pessoa do analista. É isso que está em evidência na teoria freudiana. A segunda consideração inclina-se para o conceito de inconsciente freudiano, onde algo inconsciente da infância viria a tornar-se consciente no que diz respeito à questão da transferência, ratificando a ideia que o inconsciente precisaria ser desvelado como algo que possui um lugar e seus conteúdos precisam vir à tona. Esse inconsciente, na percepção freudiana, já pré-existia desde os primórdios da infância. É como se este já acompanhasse cada um de nós, desde essa época. E quando alguém se lançasse em começar um processo de análise, esses conteúdos pudessem tornar-se conscientes. Ora, se a psicanálise freudiana pode ser pensada por essa via, o que diz então a teoria lacaniana? Durante todo o seu seminário 11, Lacan insiste na seguinte frase: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Mas o que isso tem a ver com transferência? Bom, nos é demonstrado quais eram as ideias que os analistas daquela época, os pós-freudianos, possuíam a respeito da transferência. Eram opiniões e informações repassadas com base no que Freud diz sobre a transferência. Ou seja, os analistas insistiam em repetir o seu caráter positivo e negativo para a figura do analista, e o quanto existem pensamentos que gravitam em torno deste. E esses pensamentos dão margem a quê? A traçar um ponto de ligação entre a transferência positiva e negativa com o afeto. Ou seja, haveria um afeto direcionado para a figura do analista. Não é à toa que Lacan utiliza uma matéria do International Journal of Psychoanalysis para demonstrar essa ideia qual está sendo difundida de forma insistente e rasa entre os praticantes. Quando utilizo essa palavra rasa, é justamente no sentido de repassar essa ideia quase como um mantra, que precisa ser repetido várias vezes, sempre da mesma maneira. Em seguida, Lacan começa a se interrogar como essa transferência ocorre, isto é, se é a análise ou o analista que a produz, e aborda, então, que a transferência tem relação com a prática analítica em si. Ora, se a transferência é a prática analítica em si, ela tem mais a ver com o manejo que é feito em análise do que com os afetos que são direcionados à figura do analista. Há, então, uma mudança sobre o entendimento de transferência, pois Lacan começa a desassociá-la à ideia da presença do analista, que, por sua vez, está também intimamente ligada à questão do conceito de inconsciente. O conceito de inconsciente não pôde separá-lo da presença do analista, diz ele. Se o que estava antes em jogo na teoria de Freud sobre o inconsciente
é que esse precisava ser, de certa forma, desvelado e já preexistia na vida de todo e qualquer ser humano, Lacan anuncia um outro estatuto para o inconsciente. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele o situa em outro nível, o nível da linguagem. Diferente de Freud, Lacan não pensa pela via da ontologia. O inconsciente é ético e não ôntico, nos diz ele. O inconsciente é, então, efeitos da fala sobre o sujeito, ou seja, só é possível pensá-lo em análise sob transferência, de forma que ele não tem como ser dado a priori de uma análise. O analista vai pontuar, segundo Lacan, na linguagem, na estrutura da linguagem. O inconsciente é estruturado enquanto linguagem. Não. O inconsciente estruturado enquanto linguagem é a produção e efeitos de significantes. O inconsciente é, portanto, uma ligação entre os significantes. É uma ânsia. Fiz este panorama breve com uma Feito esse panorama breve, como a psicanálise é uma praxis, acredito ser importante trazer também um caso para melhor se pensar sobre essa questão. Já digo de antemão que poderia trazer um caso um pouco mais elaborado, mas, como Salvador é um ovo, preferi trazer apenas um recorte de algo curioso que acontecera. Eu moro no primeiro andar de um prédio que só possui 3 andares. Por isso, existe muita interação entre o público e o que deveria ser da esfera do privado. Escuto os carros passando, ônibus indo e vindo, pessoas que furam o escapamento da moto para de longe já se auto-anunciarem, fora os barulhos outros do famoso carro do ovo que passa de manhã cedo. Em seguida vem o carro do camarão e o carro das frutas anunciando em alto e bom som os seus produtos. Isso na melhor das hipóteses, viu? Quando o caminhão do lixo não passa e tem que dividir a estreita rua com o caminhão de descarga do mercado da esquina. E somos obrigados a ouvir de longe a pagodeira dos trabalhadores, que parece mais se divertir com a música do que se preocupar em terminar logo o seu serviço. Imagina só o barulho que faz. Cheguei a me perguntar se conseguiria realmente atender pela manhã, ou se teria problemas com a comunicação, com esse dito imaginário que pudesse invadir a sessão ou outras questões que pudessem surgir. O fato é que resolvi tentar. Durante a pandemia, comecei a atender uma pessoa logo de manhã cedo. E o que eu mais temia acontecera. Durante o atendimento, todos os carros possíveis passaram fazendo barulho. Bom, eu já estou acostumada e às vezes nem dou conta da existência deles. Porém, fiquei preocupada daquilo atrapalhar a paciente, o raciocínio da paciente, que falava sem parar. Assim, eu optei por fechar o meu microfone. Depois de uns 5 minutos, ela falou, olhando para a tela. Bruna? Opa, diga, respondi em seguida, tirando o mudo do som. Aconteceu algo? Você está no mudo, perguntou ela. Está fazendo barulho aqui, respondi rapidamente, deixando o microfone aberto. Escutei de volta nem percebi. Ela parou de falar por alguns instantes e, em seguida, sem muita fluidez nos primeiros segundos, voltou a falar do que já estava contando, de forma que, na minha leitura, o microfone no mudo teve algum efeito naquele momento, que o silêncio dela pairou por alguns instantes. Vejam, vou repetir. O barulho não foi uma questão. Inclusive, até hoje, eu não escutei de nenhum paciente que atendo pela manhã verbalizando algo sobre o barulho e seu incômodo. Aliás, eu não sei se algum deles o percebeu. Vocês podem pensar Bom, o estudo que tenho até então da teoria me dá o mínimo de embasamento para dizer que nos atendimentos clínicos, seja ele presencial ou virtual, a transferência não depende do corpo físico do analista ali presente em carne e osso na sessão. Não é disso que se trata. Uma análise. Já o exemplo desse recorte de acontecimento me faz questionar o quanto aquela preocupação do barulho não dizia respeito a mim, ao meu imaginário. Eu estava tão preocupada em seguir esses ideais de neutralidade que tanto escuto, que me apropriei de um discurso pronto sem questionar. É como diz Lacan, a resistência será sempre do analista. Tanto a teoria como o exemplo, como minha experiência, me fazem refletir que nesse momento, e não digo isso como uma ideia fechada, nem tampouco como se esse fosse o modelo ideal,
mas eu não vejo por que o fato de o atendimento online viabiliza o decorrer de uma análise. Se os atendimentos online são diferentes do presencial, e se em certos casos está sendo uma questão inovadora, o fato que esses são escorregadios a uma entrada em análise, eu me pergunto, como não? Do que se trata essa dificuldade apontada nesse discurso? Penso que há questões práticas a serem levadas em consideração, como a tecnologia. Vejo que muitos analistas possuem dificuldades em manusear e entender comandos que, para mim, são relativamente fáceis. Será que não estaria sendo uma dificuldade pelo simples fato de não estarem familiarizados com o ambiente virtual? É uma hipótese que não deve ser descartada. Deve ser difícil para algumas pessoas terem uma fluidez nos atendimentos virtuais. Eu, que nasci na década de 90, tenho de vez em quando algumas dificuldades em mexer no novo sistema operacional do Windows. Imagina só quem tem que começar a usar, de um dia para o outro, uma plataforma que nunca utilizou antes. Mesmo se adaptando relativamente bem, será que não haveria resquício de uma certa dificuldade prática que acaba fazendo com que seus atendimentos sejam mais cansativos e ponham o analista em um lugar de vigilante? Sinceramente, eu não sei, são muitos questionamentos. Para além dessas questões tecnológicas, penso que existe outro ponto a ser levado em consideração. Há algo desses discursos em que elementos presentes no cenário analítico, no campo virtual, que tange um certo tipo de neutralidade, mas uma neutralidade referente a quê? Há uma preocupação em demasiado pelos praticantes referente à mudança do set analítico, em buscar menos interferências possíveis. Claro que divergências ocorrem e que em um caso tudo pode acontecer, afinal em psicanálise cada caso é um, não é mesmo? Mas me soa estranho em que a lacuna que propicia o distanciamento das experiências seja grande a ponto de divergirem teórica e clinicamente. Porque esses diferentes relatos referentes à prática, mesmo faladas no presente do indicativo, parecem ser lidos em tempos que diferem do hoje. Essa conduta supostamente livre de qualquer interferência neutra não lembra um pouco, lá nos primórdios dos anos de 1900, a forma como Freud atendia? Será que não estamos ainda tentando reproduzir algo muito parecido com esse ideal? A lógica freudiana parece dar margem a pensar uma certa neutralidade, o uso do divã, o paciente olhando para a parede em branco, o analista de costas, de forma que as imagens transferidas para ele não acabem por atrapalhar o andamento da sessão. Lacan, por sua vez, deixava a porta do consultório aberta, várias pessoas amontoadas em sua sala de espera, e contam que quando ele começou a trabalhar com a cadeia borromeana, havia um monte de treco em seu consultório. Esse livro é legal, é Trabalhando com Lacan. Psicanalistas que vieram depois também parecem sustentar essa áurea de neutralidade e de mistério que paira no ar. Jorge Forbes nos conta que quando ele procurou a formação analítica no Brasil, até mesmo recomendações quanto ao tom e às palavras do analista eram feitas. O imponderável foi sendo subtraído da sessão, como se os clínicos já soubessem o que procurar no paciente, e a descoberta já tivesse sido feita, bastando reafirmá-la a cada caso. Fecha aspas. Dito isso, me pergunto se não estaríamos tentando reproduzir um certo tipo de neutralidade ideal na clínica, denunciando que, ainda hoje, é difundida uma ideia de atendimento que muito se assemelha à época de Freud. Não se trata aqui de colocar de lado o grande e maravilhoso legado que Freud nos deixou, nem de colocar uma espécie de hierarquia da condução de um atendimento, mas de evidenciar que Freud e Lacan, por exemplo, utilizavam de uma teoria que permitia, que possibilitava um embasamento para sustentar um jeito de realizar uma prática clínica. Acredito que precisamos nos aproximar de uma teoria que sustente nossa prática, nos aproximar de fundamentos que nos ajudem a pensar em uma condução. Então me pergunto se não estaria o analista, mais uma vez, repassando o que escuta diversas vezes desde os primórdios da psicanálise referente à neutralidade. Estaria ele preso aos padrões daquela época? Se trouxe a neutralidade até então vinculada ao tema da jornada, gostaria de fazer uma bifurcação a respeito dessa. Aí agora eu vou entrar no ponto 2. É rápido, já está acabando, viu? Falta só uma página. Lembram que perguntei anteriormente o que eu, que não possuo muito tempo de experiência, como os demais colegas, tenho a contribuir? Pois bem,
A todo tempo eu me pergunto as ressonâncias que esse discurso de neutralidade não reverbera em nós, praticantes que estamos chegando, sem vasta experiência clínica e tateando a teoria. Vejam, por mais que haja troca de figurinhas nos bastidores entre os colegas e instituições, grupos de estudos outros, ou supervisões desse jeito menos errado de se manejar algo, e de uma suposta neutralidade, só posso falar aqui na primeira pessoa do singular. Trouxe um exemplo de um recorte clínico aparentemente sem relevância, que, se assim eu posso dizer, não foi um dos melhores. Um dos melhores no sentido que não foi um exemplo com um certo tipo de êxito clínico. Eu visava um ambiente aparentemente neutro, com menos imprevistos possíveis. Um ambiente livre de estímulos que pudessem criar obstáculos na fala do paciente. Estava tão preocupada em seguir um discurso pronto para conduzir os atendimentos, como se houvesse um jeito menos errado de fazer, que acabei gerando o engessamento da minha conduta. Uma conduta que não foi baseada em nenhum pressuposto teórico e clínico que me auxiliasse a pensar em uma condução. Chego agora no último parágrafo do trabalho e confesso que ensaiei um posicionamento referente a essa neutralidade apontada ao longo do texto, mas farei talvez em um momento futuro. Gostaria então de dizer que algumas vezes lancei a seguinte questão aos colegas, que seu tempo de estudo em psicanálise se assemelha ao meu. E, caso tenha alguém aí agora me ouvindo, quer dizer, tem alguém aí me ouvindo, porque na hora que eu escrevi não tinha, né? Eu peço também que vocês pensem no seguinte questionamento. Vocês também acham um pouco embaçada essa ideia de neutralidade que chega para vocês? Vocês sabem por que essa ideia de neutralidade é dita nos espaços psicanalíticos? Vocês aí, colegas, conseguem, a partir disso que é escutado, formular algo do pensamento de vocês para tentar embasar essa questão ou produzirem um saber, algo que possam utilizar da sua própria prática clínica e teórica, mesmo que não sejam tão vastas assim? Obrigada. Bem, agora, antes de chamar a Bruna, eu gostaria de dizer que muitas perguntas, tinham muitas perguntas que não foram colocadas, mas que serão encaminhadas para os apresentadores por e-mail, eles vão responder essas questões que vocês colocaram, que não deu para passar, porque eu estava preocupada com o tempo. Tá? E agora eu gostaria de chamar a Bruno para o seu trabalho, sua apresentação. Obrigado, Maíra. Vocês me escutam bem? Ok. Este ano, o Espaço Moebius trabalha o conceito psicanalítico da transferência, buscando articular com o contexto contemporâneo. E, ao meu ver, a proposta tem certa importância em ser pensada nos momentos atuais por certas razões. Realmente é notável que nossa comunidade precise pensar sobre como ficam os manejos clínicos quando somos atravessados por dispositivos móveis, pela internet, rede social, entre outros fatores que nos acompanham com a revolução tecnológica. Tal como foi necessário também se reposicionar de maneira urgencial diante da situação pandêmica que surgiu este ano e de como lidar com os atendimentos por vias online e ligações telefônicas. Venho, através desse trabalho, então, chamar a atenção e propor de que a chave de leitura desses questionamentos não encontra suporte jamais no experimento empírico, ou seja, não é, por exemplo, tentando conduzir as análises por vídeo para ver se funciona ou não, e que, para poder pensar o fazer clínico, a condição primária e estritamente necessária é o aporte teórico por qual se sustenta o ofício. Destrincharei melhor sinalizando inicialmente o fundamento mais crítico de Lacan, com a ética a qual nós analistas temos em questão. Durante um ano, debatendo a moral com Aristóteles e revirando até as últimas consequências a crítica da razão pura de Kant, Lacan enfatiza do que se trata quanto à ética no campo da psicanálise. O fundamento para o psicanalista francês é de que a realização do ofício depende de maneira inerente da teoria a qual se aporta. Diz Lacan no ato da fundação, abre aspas, a ética da psicanálise é a praxis de sua teoria, fecha aspas. Já no seminário 8, Lacan afirma também que, abre aspas, a teoria não é, como implica o nosso emprego do termo, a abstração da praxis, nem sua referência geral, nem um modelo daquilo que seria sua aplicação. Em seu surgimento, ela é a própria praxis.
fecha aspas. Ou seja, não é possível se partir para qualquer prática sem que já tenha se levado em conta uma hipótese teórica a respeito. Um segundo ponto importante para salientar diz sobre o fato de que, se enquanto comunidade o debate isola os argumentos em uma proximidade com "na minha clínica é assim" ou "assado", deixamos de produzir teoria e passamos ao campo comum da opinião pessoal. Colocamos por água abaixo a formalização que buscava Lacan não somente para possibilitar a transmissão da psicanálise, mas também para matematizá-la, pois essa seria a única via possível para o campo não cair em uma contradição lógica interna de seus próprios conceitos. E é através do mesmo rigor conceitual, epistemológico e axiomático que tomo como ponto de partida para pensar a psicanálise enquanto posição discursiva em seu contexto. Esta seria a medida mínima para que não venhamos a cair numa repetição dogmática de passagens ou falas aleatórias, inclusive sem citar de onde foram tiradas, que assumem um contexto religioso, o qual o próprio Lacan nos alertava, caminho que seria o fim da psicanálise. Pensar de forma rigorosa com a epistemologia conceitual ao qual a psicanálise está alicerçada implica, por exemplo, que sobre o axioma de que o inconsciente está estruturado como uma linguagem e de que isto tem o suporte no conceito de significante lacaniano, não podemos jamais ultrapassar tal limite sem cair numa contradição interna, ou seja, todo campo tem seus limites conceituais, e na psicanálise lacaniana, o francês é muito claro quanto aos nossos limites quando afirma para fundamentar sua hipótese no seminário 20 que, abre aspas, não há nenhuma realidade pré-discursiva. Cada realidade se funda e se define por um discurso. E é bem nisso que importa percebermos do que é feito o discurso analítico. Não existe a menor realidade pré-discursiva pela boa razão de que o que faz coletividade e que ao evocá-la há pouco chamei de homens, mulheres e crianças, isso não quer dizer exatamente nada como realidade pré-discursiva. Os homens, as mulheres e as crianças não passam de significantes. O homem não é nada além de um significante. Fecha aspas. Portanto, a única condição de materialidade é somente o próprio significante, que Lacan coloca inclusive sob o neologismo de materialismo. Através de Wittgenstein, filósofo que dá marco fundamental para a corrente da antifilosofia, a qual Lacan afirma ser uma das disciplinas necessárias para que todo analista deva ter conhecimento, toma-se como ponto de ancoragem conceitual a dimensão dos fatos como tendo sua origem no próprio discurso. Cito Lacan. Não há acontecimento que não se situe no discurso. Fecho aspas. E é a partir do ato de enunciação, de fala, que podemos pensar a condição existencial e factual. Ou seja, lê-se com isto de que o significante lacaniano não possui a função de nomear algo pré-existente e material, como um número kantiano, uma coisa em si. O significante é aquilo que se relaciona somente e sempre a outro significante, fundando assim o campo do grande outro e o sentido que provém as coordenadas de determinação de cada existência simbólica. Uma consequência fundamental para essa proposição de Lacan reside na condição de impropriedade de se pensar a dimensão individualizante dentro do campo. Retomemos alguns pontos para prosseguir. Se o inconsciente é estruturado como uma linguagem, como citado anteriormente, e se o inconsciente se sustenta como um saber não sabido, onde está o inconsciente? Avanço. Se o conceito de sujeito, o qual Lacan reafirma não ser outro, a não ser aquilo que é representado por um significante entre outros significantes, onde está o sujeito? É através da topologia que Lacan consegue fundamentar tais afirmações conceituais. Essa instituição recebe o nome de maneira muito feliz da banda de Möbius, escritura topológica bidimensional, na qual Lacan resgata e utiliza para tratar da superfície da fala e da dimensão do sujeito. Com esta topologia, Lacan subverte a obra freudiana saindo da geometria euclidiana tridimensional que comporta o dentro e o fora, e da ideia do inconsciente como reservatório interno das pulsões em cada indivíduo. Cito Lacan no Seminário 11. O inconsciente é a soma dos efeitos da fala sobre um sujeito, nesse nível em que o sujeito se constitui pelos efeitos do significante. Isto marca bem que, com o termo sujeito, não designamos o substrato vivo de que precisa o fenômeno subjetivo, nem qualquer espécie de substância. Na prática analítica, referir o sujeito em relação à realidade tal como supomos nos constituindo, e não em relação ao significante, vem já a cair na degradação da constituição psicológica do sujeito. Fecha aspas. Ou seja, se há inconsciente e se há sujeito, como hipóteses que o psicanalista sustenta,
lacanianamente só podem estar no discurso, na fala, jamais em um sujeito, um indivíduo. O inconsciente e o sujeito, como articulação significante e seus efeitos, respectivamente, não estão em cada um de nós, nos acompanhando quando andamos na rua ou quando vivemos a vida cotidiana. O inconsciente de Freud, sim, aparece quando dormimos ou quando esquecemos a chave ao sair de casa. Mas o saber não sabido de que trata Lacan, e este sujeito, que só aparece num teria sido, após a articulação de significantes, só possuem condição de existência lógica dentro de um dispositivo de análise, na medida que o discurso analítico opera entre analista e analisante. Cito Lacan. Insistir nesse caráter demasiado da primeira emergência do inconsciente, que é de não se prestar à ontologia. Fecha aspas. Lacan, de maneira categórica, afirma e sustenta em toda sua obra a tese de que o sujeito e o inconsciente, a partir da teoria do significante, jamais poderiam ser pensados em uma condição ontológica, sim ética. Portanto, a noção de comunidade, seja no indivíduo, no analisante, na condição de eros ou principalmente Deus, através do grande outro, é aquilo que Lacan busca a todo momento pôr em questão e revelar disso sua condição de fenda, de ânsia e inconsistência. Se há este é somente o significante, contável 1 a 1, e não comunidade. A unidade enquanto ideia, enquanto ilusão, se produz pelo discurso neurótico, pois falar implica necessariamente em substancializar, em fazer unidade e em colar um sentido a um significante. O neurótico tenta individualizar, responsabilizar, identificar. Esse discurso diz algo como: o outro sabe viver, sabe sobre o sexo, eu não. Ou, sofro porque sou assim, ou porque fizeram tal coisa comigo. O fundamento da neurose consiste na tentativa de fazer do significante um signo que represente o sujeito. E o analista? O que fazer com isso? Retomarei essa questão mais adiante. Abro outro parêntese aqui para sublinhar que eu disse há poucos segundos atrás que o discurso diz. Digo isto dessa forma, ao contrário de dizer que o neurótico diz ou o paciente diz, por mais uma vez situar de maneira rigorosa do que se trata na psicanálise para Lacan. Não é o sujeito, não é o eu, não é o analisante quem fala. Cito Lacan. Isso fala, isso pensa. Fecha aspas. A rede de significantes, este saber, se articula por si próprio, a revelia de quem quer que seja aquele que crer ser autor, e este sofre dos efeitos desse discurso. Responsabilizar alguém, no caso o analisante, por saber, por ser um sujeito, por ter desejos inconscientes e etc., é repetir a mesma lógica que o neurótico engendra. Significa uma contradição da proposição discursiva e significante e encarnar isto no indivíduo, ou seja, substancializar, fazer ontologia. Cito Lacan no Seminário 17. Sua descoberta, a de Freud, foi ter soletrado, escandido o inconsciente, e desafio a dizerem que isso possa ser outra coisa que não a observação de que há um saber perfeitamente articulado, pelo qual, falando propriamente, nenhum sujeito é responsável. Fecho aspas. Retomando a pergunta anterior, o que pode um analista fazer com esse discurso? Com esse saber que se articula em determinadas lógicas neuróticas, as quais produzem impasses e impossibilidades. Tomarei essa questão hoje a partir da transferência. Com Freud, temos a noção deste conceito como a repetição de mágoas parentais, uma projeção de características e afetos de antigas relações para com o analista no presente. Vejam que essa proposição freudiana implica necessariamente nos fundamentos dos quais Freud tinha uma lógica aristotélica, kantiana, e numa condição topológica necessariamente euclidiana e individual. Como articular, então, a transferência em Lacan, tendo em vista de que o que trabalhamos não é com a pessoa do analisante, mas com o sujeito que emerge no discurso? Cito Lacan, Seminário 11. A transferência não é a atualização da ilusão que nos levaria a essa identificação alienante que constitui qualquer conformização, ainda que é um modelo ideal, de que o analista, em caso algum, poderia ser o suporte. A transferência é a atualização da realidade do inconsciente. Fecha aspas. Lacan situa a transferência não como ilusão que levaria à identificação de imagens anteriores ao analista. Para o francês, a transferência é a atualização da realidade do inconsciente, este que é constituído da rede de significantes no discurso, produzindo uma realidade que é sempre sexual. Mas de que sexual se trata? Da relação da demanda com o desejo. Ao contrário de Freud, que apontou um desejo inconsciente em cada um de nós, para Lacan, o desejo inconsciente é uma condição inerente ao significante, consequência estrutural da demanda.
Há desejo, porque o saber se articula como demanda, e isso independe do ente que fala. Situando assim, junto com o inconsciente e o sujeito, o desejo também não é do indivíduo, mas uma consequência de estrutura de linguagem. Essa estrutura Lacan escreve com toro, outra superfície bidimensional que trata da lógica neurótica de como o desejo inconsciente está alienado à demanda, ou seja, à articulação significante. Realizar uma operação de contabilizar este desejo como falta, buraco e, portanto, que não tem substância, é o efeito do ato o qual o analista visa atingir diante das repetições que se articulam no discurso analítico. Para elaborar um pouco mais isso, retomo o ponto pivô, o qual Lacan sustenta a transferência e também o andamento de uma análise, o conceito de sujeito suposto saber. Normalmente, costuma-se postular de que a transferência e a análise se dariam pela suposição por parte do analisante de que o analista sabe sobre seu desejo, sobre seu sofrimento, e isso seria o aspecto transferencial que engendraria a noção de sujeito suposto saber. O problema desta noção é que essa jamais foi a proposta de Lacan para a transferência e para a análise. Faço algumas citações para ilustrar do que é que se tratava esse conceito para Lacan. Seminário 17. O que impressiona, com efeito, nessa instituição do discurso analítico, que é a mola mestra da transferência, não é, como alguns pensaram ter escutado de mim, que o analista seja ele colocado na função de sujeito suposto saber. O que é demandado ao psicanalista, já indicado em meu discurso da última vez, com certeza não é o que corresponde a esse sujeito suposto saber, no qual, se entendido como em geral o é, um pouquinho desviadamente, pensou-se poder fundar a transferência. Eu insisti frequentemente nisto, que nós somos supostos saber não grandes coisas. O que a análise instaura é justamente o contrário. O analista diz àquele que está para começar: vamos lá, diga qualquer coisa, vai ser maravilhoso. E ele que o analista institui como sujeito suposto saber. Fecha aspas. Lacan realiza essa correção em alguns seminários na década de 60, pois esse problema de supor de que o sujeito suposto saber estivesse ligado à suposição do saber ao analista já aconteceu durante seu ensino na época. Ele afirma também no seminário 15 que, abre aspas, a saber, isto que é propriamente insustentável, que o sujeito suposto saber pré-exista à sua operação, fecha aspas. Ou seja, não se trata de um analisante chegar no consultório com a condição dada de suposição que o analista saiba sobre algo. Isso pode até ocorrer na prática, mas não é disso que se trata a transferência. O problema do sujeito suposto saber não cai sobre o saber, mas sim sobre o sujeito. No seminário 16, Lacan é bastante claro, cito, a negação na formulação não existe sujeito suposto saber, se é que algum dia eu a proferi dessa forma negativa, refere-se ao sujeito, não ao saber. Fecha aspas. O problema para Lacan é justamente esse. Quem sabe? É o mesmo dilema da questão quem diz quando o analisante passa a falar algo no dispositivo analítico depois que o analista o incita a isto. Pois, ao incitá-lo a falar, está logicamente também atribuindo uma suposição de que algo vai operar nisso. Instaura e funda o grande outro a partir daí como suposição. Se o discurso neurótico visa substancializar, responsabilizar e identificar, uma análise precisa fazer um movimento inverso, dessubstancializar, pulverizar o saber. O grande outro não existe, como afirma Lacan. Portanto, o inconsciente também não existe, ou melhor, pré-existe a análise. Mas, a partir da intervenção do significante no discurso, se funda a suposição de que há um sujeito, de que há um grande outro que sabe tudo. O analista depende dessa suposição, dessa criação, para poder erradicá-la, ao denunciar sua inconsistência através do ato analítico que sublinha o resto que sobra dos limites desse saber. Para concluir, saliento algo de extrema importância, ao meu ver, para o debate atual. Quando se diz na clínica, por exemplo, sou um homem fracassado, ou quando se troca o nome da mãe pelo da companheira ao qual não consegue mais ter relação sexual, o discurso produz signos. Há a ilusão proveniente da fala de que o outro possui os mesmos referentes de sentido. É o analista, por saber da lógica a qual a análise transcorre e por estar sustentado na teoria do significante, que realiza aí uma operação radical de sobre o signo elevá-lo à categoria de significante. Diz Lacan em Subversão do Sujeito, abre aspas, para que não seja vã nossa caçada, a nós, analistas, convém reduzir tudo à função de corte no discurso, sendo o mais forte aquele que serve de barra entre o significante e o significado. Ali se surpreende o sujeito que nos interessa. Fecha aspas.
Um equívoco na fala só será ato falho se a função analista realizar nisso um corte que escamoteie a significação visada ali e que remeta o significante a um outro significante. Ou seja, somente na medida que se pode relacionar um significante a outro, em que S1 faz relação com S2, que poderemos extrair daí o que nos interessa, o sujeito. A noção de significante trabalhada por Lacan depende integralmente da leitura que o analista faz daquilo que escuta, e só teremos a emergência de um sujeito no discurso se isso fizer relação, se produzir associação, pois um significante por isolado nada significa. E por não se prestar à ontologia, o significante não possui dono, agente. Não existem significantes do analisante ou do analista. Ele é produto de uma leitura de uma função e, portanto, material de discurso entre dois. Se levarmos a proposta da psicanálise de Lacan na sua radicalidade de como teorizamos e trabalhamos com o discurso e a fala, não faria sentido algum colocar como dificuldades para o andamento de análises fatores como pagamento de cartão de crédito, falas por WhatsApp ou rede social e até mesmo se estamos diante de uma tela de computador ou de van. Pois na epistemologia lacaniana, para termos o material de trabalho ao qual visamos, não é através da pureza de ausência de interferências que impeçam o inconsciente surgir de lá de dentro de um indivíduo. O nosso material está na superfície da fala, nas associações que se podem produzir do que o analista lê e articula como significantes. Imputar o set analítico como mobília e formas de contato pré-estabelecidas a critérios imaginários é perder de vista a nossa ética, que o que fazemos de nosso ofício é pautado por uma teoria e uma hipótese, que há inconsciente na medida que o analista o produza pela sua intervenção unicamente pela fala. Nosso setting é aquele que possamos sustentar em um período de tempo, numa condição de privacidade, que o analisante fale sem pensar muito. Nosso setting é o discurso analítico. Obrigado. Parabéns, Bruno, pelo trabalho rigoroso, né? Com muitas questões para a gente pensar. E agora a gente pode ver as questões que surgiram. Liane, você ficou com uma questão para Bruno. Eu queria colocar que tem muitas questões também para a Eliassim que não foram colocadas, mas que serão enviadas para você, Eliassim. Tem questões de muitas pessoas para você, falando sobre o trabalho, perguntas e que me passaram aqui na velocidade e na questão do tempo, viu? Então, peço desculpas a você, porque tinham muitas questões para você também. Então, Liane fez uma questão que era para Bruno e para a Bruna. Eu acho que você podia começar por essa questão e a gente vê nas outras, tá bom, Liane? Olá, boa noite. Quero parabenizar a mesa, né? Tanto a mesa anterior como a mesa de Bruna e de Bruno. Minha pergunta é curtinha. A psicanálise para vocês ainda é subversiva? Essa é uma pergunta. A outra é, diante dos desafios do nosso tempo, o que fazer? Posso responder? E depois o Bruno responde? Liane, no meu ponto de vista, pelo que eu entendo, pelo menos a proposta de Lacan, a psicanálise só pode ser subversiva. Se a gente adota um discurso conservador em qualquer medida possível, no sentido teórico, no sentido político, no sentido prático, a gente perde de vista todos os avanços e propostas, tanto de Freud quanto de Lacan. Freud se colocava como um grande subversivo, se igualou a Darwin e se igualou a Copérnico, e fez esse grande salto em relação à noção do inconsciente operando sobre cada um de nós. Lacan faz uma subversão radical também, não só do sujeito em relação à psicologia e à ciência, mas uma subversão em cima do sujeito pensada por Hegel e imputa essa condição de realidade que é somente discursiva. No meu ponto de vista, então, eu acho que a psicanálise ela tem um compromisso sempre com a noção de subversão. Agora, obviamente, subversão aí acho que precisa ser muito bem entendida no contexto de um rigor teórico e não no sentido de radicalidade de movimentos, né? Eu não sei se o Bruno quer responder, mas se você pudesse responder repetir a segunda pergunta que você fez. Diante dos desafios do nosso tempo, nós psicanalistas, o que fazer? Estou pensando nos dois trabalhos apresentados antes, né, da fala de vocês
e a partir da fala de vocês, né? Como poder fazer esse enodamento, esse trançamento entre as falas de Zeila e de Eliassim, que trouxeram também, né, algumas questões, e as falas de vocês dois agora, né? O que fazer diante desses desafios? Entendo. Assim, no meu ponto de vista, o meu trabalho ele foi meio que uma construção para salientar isso, de que se a gente tem algo para fazer, esse algo não é pela noção de um empirismo, não é sair testando as coisas para ver se funcionam ou não, principalmente porque não só para Lacan, se fundamentando em Hegel, não existe essa diferença entre teoria e prática, as duas coisas se fundamentam em uma só, assim como a gente não poderia pensar nunca de que a teoria vem da prática, no meu ponto de vista. Se a gente pega Freud, por exemplo, todas essas noções de conceitos, associação livre, inconsciente, sexualidade infantil, Freud tirou cada uma dessas coisinhas de outros autores que ele vinha lendo. Naturalmente, ele articula e produz algo com isso, mas seria impensável a noção de uma prática sem uma teoria que fundamentasse a leitura que o analista faz daquilo que escuta. Então, eu acho que para poder dar conta desses desafios, que não são só atuais, mas sempre que nós estamos diante de qualquer circunstância e contexto, é tentar compreender e entender qual é a teoria que suporta o nosso ofício, porque senão a gente sai para um outro âmbito de um experimento de algo que foge da nossa própria ética, já que a ética da psicanálise para Lacan é a aplicação da sua própria teoria, é a prática. Estão me pedindo aqui para desmutar. Eu confesso que eu preciso entender um pouco mais o que é a subversão para a psicanálise e, em consequência disso, para tentar elaborar alguma coisa com a sua segunda pergunta, que é o que fazer diante disso. Então, peço desculpas, mas eu preciso ainda elaborar um pouco mais. Eu acho que eu pergunto mais do que respondo algo. Então, é isso. Parabéns, Bruno. Trabalho consistente e rigoroso. Sônia Raquel para Bruno, parabéns, adorei seu trabalho. Nossa, que incrível, parabéns aos dois, de Dorival. Dorival? Bruno, como sempre, de Paula Greve, muito coeso e brilhante. Tem uma de Sônia Mônica Raquel. aí, né? Hã? Tem uma pergunta de Mônica aí, pelo que eu vi. Me ajude aqui. Eu posso ler a pergunta, se vocês quiserem. Ela bota, Bruno, você poderia retomar a questão do imaginário que você pautou em seu texto? E a segunda foi, como você separaria um invariante de uma condição conservadora? A condição imaginária que eu coloquei no meu texto é uma suposição que eu vejo, ou que eu penso, de alguns analistas, de que a condição de um set enquanto mobília, enquanto uma aposta que Freud fez porque era confortável a ele ter um divã em que não olhassem para ele, em que era confortável a ele aquele tipo de funcionamento, e ele inclusive diz em recomendações que façam como for melhor para vocês. Eu acho que colocar essa condição imaginária do setting é um obstáculo, é uma garantia de que se for para o online não vamos ter isso, então as coisas se perdem. E aí é o meu ponto, né? Se perde porque a teoria não está portada junto. Porque se perde noção que a gente trabalha, em Lacan pelo menos, é pela via do discurso, pela via da fala. Isso não depende se a pessoa está no divã, se a pessoa está sentada, se está na tela, se está no telefone. Isso depende da escuta que se faça e da intervenção. Salvo algumas condições necessárias, que eu já não diria que são imaginárias, que é a condição estrita, por exemplo, de privacidade. Bruna comentou, por exemplo, do caminhão de lixo, o carro do ovo. Uma coisa são interferências de fora, em que entram na cena do discurso analítico, e se pode até falar sobre isso, e em cima disso mesmo, de uma fala sobre um carro do ovo, trabalha algo ali enquanto significante. Isso é uma coisa. Mas um analisante que tenta não falar alguma coisa porque crê que alguém na família está ouvindo, isso já foge ao setting analítico, porque a ideia de que uma análise transcorra é a partir de que o analisante sinta que ele pode falar tudo o que vem na cabeça, inclusive aquilo de mais tenebroso. E, então, essa condição, sim, de ausência de privacidade feriria um discurso analítico. Agora, a noção de mobília, etc., eu leio isso como se fosse uma condição imaginária que tentasse garantir algum bom funcionamento de análise. Como você separaria um invariante de uma condição conservadora? Eu não sei se entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que para poder interrogar a questão conservadora, é um caminho que vai pela via que o Guilherme comentou da subversão, principalmente sobre a teoria. Porque a gente precisa, e uma coisa que Lacan faz, inclusive, depois de uma
depois que ele assiste a palestra de Foucault sobre o que é um autor, e Lacan começa a se interrogar sobre essa condição de autoria, e inclusive ele muda o conceito de agente do discurso, passa a falar de semblante, insistindo de que essa noção de discurso ela não tem um agente enquanto pessoa. O discurso ele opera e ele tem fatores outros do próprio significante que vão interferindo nisso. Então, Lacan é muito crítico em relação a essa noção de autoria. Se a gente, na transmissão, retoma a autoria de, por exemplo, porque Lacan disse tal coisa, então é tal coisa, sem se questionar se aquilo que Lacan disse tem consistência com o que ele disse e o resto da sua obra, se não é uma contradição, porque Lacan fala inúmeras coisas contraditórias na obra dele. Lacan fala coisas absurdas, por exemplo, que transexualismo é psicose e outras coisas. E a gente precisa poder interrogar, inclusive, Lacan, com a própria teoria dele, o que é que não faz consistência e o que é contraditório ali. Senão a gente cai no movimento conservador de sustentar uma fala a partir de quem é que fala. Se é uma pessoa hierarquicamente boa ou grande no meio, então se sustenta o conservadorismo. A gente perde a noção de subversão, que é tentar questionar o texto. Uma noção de um espírito cético, científico sobre. Bruno, tem uma outra Oi. questão, tá? Eu gostaria de ler. Beatriz Chagas. Fico pensando nos 7, até mesmo no hospital, inúmeras contingências e interferências que acontecem nos atendimentos. Mas, em geral, não questionamos a qualidade na escuta, como impossibilidade de ouvir o inconsciente. Ouvindo vocês, Bruno e Bruna, e pensando agora, o que tornaria o inconsciente inaudível relacionado ao 7? Inegociável para a psicanálise? Não sei se me fiz entender. Vocês poderiam fazer um comentário? Você quer responder, Bruna? Eu posso falar também. Procurem ser breves, tá? Porque temos outras questões. Vou tentar ser bem breve. Eu acho que... Pode falar. Vá, fale. Já falei demais, pode falar. Acho que eu já trouxe um pouco isso, né? Eu acho que as pessoas não estão muito acostumadas com essa questão do online, né? E, para além disso, acho que tem uma teoria que pelo menos a de Lacan, né, que diz que a gente vai atuar aí na linguagem. Então, eu não vejo muita diferença entre a questão de ouvir, né, dessas contingências que aparecem no hospital para a questão do atendimento online nesse sentido. Eu diria que essa noção de ouvindo, para ouvir o inconsciente ou não, você está tomando como ponto de partida aí uma noção de essência de inconsciente que preexistiria e demandaria o analista conseguir escutá-lo. Isso faz sentido dentro do campo freudiano, porque o inconsciente já está lá, dado de antemão. No campo lacaniano, o inconsciente ele precisaria ser produzido pela intervenção do analista sobre a bateria de significantes. Então, eu acho que primeiro haveria essa mudança. Em relação a essas questões de hospitais e outras contingências, eu acho que isso daria para pensar na situação de análise, como eu falei, do meu ponto de vista, que é que sustente o discurso analítico. E para isso, a gente tem que ter algumas condições que em certos ambientes não é possível. Uma análise precisa ser aquele lugar que o analisante possa falar aquilo de mais absurdo ou de mais fútil, e tem circunstâncias outras que não possibilitam muito isso. Por exemplo, compartilhar um quarto de hospital com outra pessoa, ou um familiar na casa que o paciente crê que ele pode estar sendo escutado, são alguns detalhes que interferenciam nisso. Mas eu não diria que isso depende da presença física do corpo biológico do analisante no consultório. E já estou respondendo com isso a pergunta de Sandra aqui, que vocês falaram que faltava a noção do corpo. Eu meio que respondi isso com a própria proposta de Lacan. Não, peraí, Bruno. Tem a de Sandra, mas tem a de Nilza antes. Tá? Então, eu não sei se todos estão lendo, então vale a pena. Tem a de Eric também, Cabral. Eu vou fazer logo as perguntas, Maíra pediu para eu ler, tá? E aí vocês comentam, porque a gente só tem mais 7 minutos. Bruno e Bruno, muito boa a apresentação de vocês. Para vocês, estando o analista em seu atendimento na posição do analista, haveria diferença entre o que poderia ser dito como clínica no tradicional e a clínica no digital? Ter a clínica no digital será mantido no futuro da psicanálise? E tem a outra da Nilza. Agora ela aprendeu. Maíra, você está lendo? Porque eu parei aqui. Pronto. Sônia, se você puder mandar a pergunta.
Então, Nilza Queiroz, o corpo não interfere numa análise nos registros simbólico, real e imaginário? E Sandra Pedreira complementa. Senti falta de uma referência ao corpo em ambas as falas. Vocês poderiam comentar algo a respeito? Eu posso fazer uma pergunta? Nilza complementa. Me refiro à presença dos corpos na análise. Essas são as últimas perguntas. Sônia tem uma pergunta. Maíra libera a fala. Tem que ser breve um pouquinho, mas dá para... Quem pode fazer? Pode, Sônia. Eu? Posso fazer agora? Pode. A minha questão, eu ouvi falar em alguns momentos sobre a questão da resistência do analista. Acho que vou deixar essa questão para depois, né, para a gente falar depois. Mas sobre a questão do corpo, eu gostaria de fazer uma observação, que eu até encaminhei a questão, mas acho que foi para a Lorena, que seria para a Bruna, no sentido de que Freud, né, ele já coloca que a questão da transferência não é para a pessoa do analista. Então, ele já está dizendo aí que o analista, apesar da necessidade, né, de estar em presença, não é a pessoa. Então, ele opera exatamente quando ele está ausente como pessoa. Então, isso já faz uma questão sobre o que eu gostaria também que Bruno comentasse, porque ele falou no discurso, e eu gostaria que ele comentasse essa frase de Lacan no Opia, né? De que é porque o analista en corpus, né, está presente que está o discurso do analista, porque eu estou tentando aqui, inclusive, encontrar onde Lacan diz isso, porque eu acho que é uma frase muito... que diz muito sobre essa questão da análise online, que eu tenho defendido isso, né? Que mesmo numa análise online, o analista está presente como função e como operador, se estiverem mantidos esses fundamentos e esse discurso do analista e do analisante ali instaurados, né? Que é o que vai nortear mesmo nossa prática sobre isso. Maíra me pediu para falar para vocês, Bruna e Bruno, que vocês podem fazer os comentários finais, respondendo as questões, porque nós só temos mais 3 minutos, então sejam bem breves. Muito obrigada. Tá, eu vou responder rapidinho, então, a pergunta da pessoa que eu não lembro mais o nome, acho que foi o Eric. Eu não chamaria de clínica do tradicional e clínica do digital. Eu diria que existe uma clínica freudiana, uma clínica freudo-lacaniana e uma clínica lacaniana. E a lacaniana teria como proposta pensar o discurso independente de como ele se articula nas suas condições imaginárias ou não. Mas eu não sei se eu diria que tem a clínica do digital e que será mantido no futuro da psicanálise, mas eu acho que os atendimentos online vão produzir efeitos mesmo depois da pandemia, e a não ser que se adote por muitos colegas uma postura conservadora no sentido em relação à teoria. Sobre o corpo, eu acabei falando sobre o corpo justamente com a própria condição axiomática de Lacan. Quando Lacan fala de corpo, ele está falando de corpo na sua condição sempre corporificado pelo significante. E quando ele diz, eu trouxe aquela condição também no seminário 20, ele passa o seminário 20 todo falando de corpo, e de homens, mulheres, de sexualidade, de sexo, e no fim ele coloca de maneira muito clara, não existe realidade pré-discursiva, no sentido de que, dentro do campo conceitual lacaniano, nós não trabalhamos com corpos biológicos, físicos, homens e mulheres. Quando ele fala disso, ele fala de significantes, e não de corpos. No seminário 19, Lacan também diz que, para que a análise se dê, basta um primeiro encontro entre os corpos de analista e analisante, e o resto não depende mais disso. Então, eu acho que essa questão do corpo, ela precisa ser mais bem trabalhada, só que ela passa pelo viés, assim como tudo na análise lacaniana, pelo viés significante, e não pelo viés biológico enquanto carne, o que quer que seja isso, que não faz parte da nossa alçada, não é disso que a gente trabalha. Bruna?
Acho que Bruno arrasou aí na explicação. Gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade aí. Maíra, passa a palavra para você. Eu gostaria de agradecer, achei que foi um encontro muito rico, muitas questões, os trabalhos foram excelentes, né? Muitas questões para a gente pensar, as questões que não foram respondidas serão encaminhadas, eu vou encaminhar para cada palestrante, né? As questões que vocês levantaram, né? Peço desculpas porque algumas me passaram mesmo por causa da questão da hora, tinha muitas questões, mas, de qualquer forma, eu acho que foi maravilhosa a mesa, os trabalhos foram excelentes e que a gente vai continuar ainda trabalhando esses temas. Então, quero parabenizar a todos aqui presentes. Obrigada. Maíra, lembra da nossa conferência, na sexta-feira, às 20 horas, Charles Melman e Aurélio Souza. Vocês todos receberão o link. Parabéns a todos. Obrigada, Liane. Obrigada a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa.